Atos dos Apóstolos, capítulo 17, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, para que a gente possa meditar nela. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 23. Depois que lermos, permaneça com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia não, no nome de Jesus. Quem encontrou Atos 17, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim, versículo 23, Atos 17, 23. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, este que vós adorais sem conhecer é o Deus que vos anuncio. Repete assim comigo: o Deus que adorais sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Coloque a mão à altura do seu coração. Espírito Santo, muito obrigado por esta noite, obrigado pelo louvor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, há de fazer. Obrigado porque podemos adorar e engrandecer o santo nome do Senhor. Obrigado pelo milagre do Senhor na vida da missionária Natália e do irmão José. Que as crianças continuem sendo geradas com saúde para o louvor da Tua glória. Papaizinho, agora nós iremos ouvir a Tua palavra. E eu quero declarar a liberdade do Senhor neste lugar. Um altar edificado a um Deus desconhecido. E a estes que vocês adoram sem conhecer, é este o Deus que eu vos anuncio. Espírito Santo, que haja mudança na mente, no coração, no relacionamento entre a igreja e o Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, que haja mudança entre o relacionamento da igreja com o Senhor a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Assim eu quero orar e declarar todo o pensamento e sentimento cativo da Tua presença. Fique à vontade, Espírito Santo, neste lugar, em o nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Podem se assentar em o nome de Jesus. Repete assim comigo: um Deus desconhecido. Este é o tema da mensagem de hoje. Um Deus desconhecido. Ou melhor, não é este o tema da mensagem. Quem é Deus para você? Um Deus desconhecido. E uma segunda pergunta: quem é Deus para você? Irmãos, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, passou pela cidade de Tessalônica, foi expulso da cidade. Passou pela cidade de Bereia, foi expulso da cidade. Então, fugindo de cidade a cidade, ele chegou a uma cidade chamada Atenas. E quando ele chegou a esta cidade chamada Atenas, ele começou a olhar tanta idolatria dentro daquela cidade, que ele começou a ficar apavorado com tanta idolatria. Por onde ele passava, havia um altar edificado a um Deus. E na praça da cidade de Atenas, haviam vários altares edificados, cada um deles dedicado a um Deus. Vamos imaginar que fosse aqui no Brasil, São Pedro, São João, Santo Antônio, ou seja, uma praça com vários altares edificados, consagrados a deuses daquela época, só porque naquela praça tinha um altar, e aquele altar estava vazio, e naquele altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Ou seja, aquele povo adorava tantos deuses, mas tantos deuses, que entre os deuses que eles adoravam, tinha um Deus que eles nem conheciam. E eles colocaram o nome naquele altar de o Deus desconhecido. Aí chega o apóstolo Paulo, começa a pregar, começa a anunciar que Jesus Cristo veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus estava vivo.
E as pessoas da cidade de Atenas agora queriam prender o apóstolo Paulo, perseguir o apóstolo Paulo, porque ele estava anunciando mais um Deus. Aí quando o apóstolo Paulo chegou na praça da cidade, começou a pregar e a falar a respeito de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que está vivo, eles começaram a questionar o apóstolo Paulo, dizendo: que Deus é esse que você está pregando? Alguns religiosos criticavam, outros filósofos diziam: este homem é um tagarela, ele não sabe o que fala. E eles começaram a perseguir o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava pregando Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que permanece vivo para a glória do Senhor Jesus. Quem entende, diga amém. Quando o apóstolo Paulo começou a ser perseguido, e quando eles começaram a cobrar o apóstolo Paulo a respeito do Deus que ele pregava, ele olhou para aquela praça com tantos altares, e olhou para aquele altar que tinha uma frase escrita: ao Deus desconhecido, e disse: gente, presta atenção, eu já percebi que vocês são muito religiosos, eu já percebi que aqui tem muitos altares dedicados a vários deuses, mas eu percebi que tem um altar que é dedicado a um Deus que vocês não conhecem. E aí o apóstolo Paulo disse assim: é este Deus que eu estou anunciando para vocês, o Deus que vocês ainda não conhecem. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje: quem é Deus para você? Porque aquela cidade adorava tantos deuses, só porque o Deus verdadeiro, eles não sabiam nem o nome dele, eles não conheciam quem era, eles colocaram no altar o Deus desconhecido. Repito, se fosse aqui no Brasil, entre tantos altares, tinha do Antônio, da Maria, do Pedro, tinham vários altares ali, cada um com o nome de um santo, só porque na hora que chegou no altar que estava vazio, eles colocaram um Deus desconhecido. Irmãos, e o Espírito Santo hoje à tarde, lendo esta palavra, falou muito ao meu coração. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Um Deus que cura a enfermidade? Louvado seja Deus pelo testemunho da missionária, mas do irmão José. Um Deus que reverte centenas de mortes? Um Deus que prospera? Um Deus que honra? Um Deus que dá vitória? Quem é Deus para você? Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, muitos de nós, estando dentro da igreja, servimos a Deus, mas não como deveríamos servir. Servimos a Deus de uma forma desconhecida, de uma forma vazia, de uma forma supérflua, de uma forma religiosa. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite, que Jesus não é mais uma religião. Jesus é aquele que morreu, que ressuscitou, que está vivo para a glória e para o louvor do nome dele. Quem entende, diga amém. Irmãos, Jesus não é mais uma religião. Jesus não é mais um Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem aqui crê nisso, diga amém. Quem é Deus para você? Como que você se relaciona com Deus? Quem é Deus para você? Aí eu comecei a ler o texto e eu comecei a imaginar tantas coisas que estão escritas aqui. Você está com a sua Bíblia aberta? Lê comigo o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem é Deus para mim e para você? Ele é aquele que criou o mundo, que criou o céu, que criou a terra e tudo aquilo que no mundo há.
Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós vemos Deus como um Deus tão pequenininho, que somente pode curar uma enfermidade, ou que pode trazer uma bênção, uma vitória. Irmãos, Deus é muito mais do que isso. Ele é o Criador dos céus e da terra, e de tudo aquilo que no mundo há. Hoje o Ítalo estava lá em casa falando que ele quer arrumar um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar. Ele falou, eu quero arrumar um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar, porque eu trabalho demais. E será que não dá para trabalhar menos? Eu falei, Ítalo, mas quem deu o exemplo de como trabalhar é Deus. Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ele falou, mas eu tenho certeza que Deus não trabalha igual eu. Não, eu tenho que deitar debaixo de cá, eu tenho que levantar, eu tenho que lixar, eu tenho que fazer. Eu tenho certeza que Deus não sofre igual eu. É verdade, irmãos, Deus não sofre, sabe por quê? Porque ele disse assim, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele simplesmente disse, haja terra e ouve, haja luz e ouve, haja água e ouve. Irmãos, ele é o Criador do mundo, do céu e da terra, e de tudo o que nele há. Este é o Deus que eu e você servimos. Muitas das vezes nós achamos assim que o Brasil é muito grande, e o Brasil realmente é muito grande, mas eu gostaria de dizer para você que além do Brasil, existem mais de 200 países que talvez nenhum de nós aqui conhecemos. Alguém aqui já viajou para fora do país? Se tem, levante a mão, por favor. Luizinho, o irmão José, ele é lá do Acre, então ele só atravessa a rua, já está no Peru. Ele conhece o Peru. Irmãos, além do Brasil, existem mais de 200 países espalhados pelo mundo. E tudo foi Deus quem criou. Às vezes você pega um carro e viaja 20 horas de um lado para o outro e não chega nem na metade do Brasil. Tudo foi Deus quem criou. O Deus que nós servimos é aquele que criou o céu, é aquele que criou a terra, é aquele que criou o sol, as estrelas, é aquele que criou o mundo e tudo aquilo que no mundo há. Este é o Deus que nós servimos. Não é um Deus pequenino, que somente serve para curar um milagre para curar uma enfermidade na hora que nós precisamos, ou para nos socorrer dentro de uma necessidade. Não, o nosso Deus é o Deus Criador do céu e da terra. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Eu quero falar um pouco mais de Deus para você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Vamos conhecer quem é o nosso Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Quem encontrou, diga amém. A partir do versículo 12. Quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? A quem consultou para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como uma gota de balde. Repete comigo, as nações são consideradas por Deus como uma gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fosse um fino pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Com que imagem o comparareis? Repete assim comigo, irmãos. O nosso Deus, ele mede a água do mar com a concha das suas mãos. Dá para você compreender o tamanho deste Deus? O nosso Deus, ele mede o céu como, irmãos? A palmos. Ó,
Imagine o tamanho deste Deus. Irmãos, eu sou apaixonado pela natureza. Quem é que gosta de natureza? Levante a mão, por favor. Quando eu estou viajando, eu vejo Deus por meio da natureza. Eu olho para as montanhas, eu olho para as árvores, eu olho para os rios, e eu falo, tudo isso aqui foi Deus quem criou. Teve um dia que eu estava vindo de São Paulo para Belo Horizonte, e eu arrumei um rolo dentro daquelas rodovias ali, e eu me perdi. E quando eu observei, eu cheguei em uma cidade, olhei e estava escrito, seja bem-vindo a São José dos Campos. Não, a Campos do Jordão. Eu estava na cidade mais fria do estado de São Paulo. E aí eu entrei dentro daquela cidade, perguntei como que eu faria para ir embora para Belo Horizonte. E eles falaram comigo, o caminho mais perto para você chegar em Belo Horizonte agora é você descer a serra. E eu falei, qual serra? Vai fazer assim, assim, aí você pega a serra, vai embora. E eu fui, irmãos. E eu comecei a descer aquela serra, irmãos, e eu olhava, as descidas eram assim, e cada curva, e eu olhava para um lado, tinha mata, eu olhava para o outro, tinha mata, e eu olhava para o outro, tinha árvores. Irmãos, eu estava perdido, já era mais de meia-noite, eu estava no meio do mato, viajando sozinho, um frio fazia dentro daquele carro. Irmãos, mas quando eu comecei a descer aquela serra, e que eu vi a grandeza do poder de Deus, eu não murmurei, eu não reclamei, eu estava sozinho dentro do carro viajando. Sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Eu comecei a gritar dentro do carro, dando glória a Deus, e a dizer, Deus, tudo isso daqui foi o Senhor quem criou, tudo isso daqui são obras das tuas mãos. Que Deus é este? A primeira vez que eu fui no mar, eu imaginei que eu nunca iria gostar do mar, eu imaginei que o mar não teria graça, mas quando eu cheguei diante do mar, e eu vi aquela imensidão de água, e eu olhava para todo lugar e não via mais nada além de água, e as ondas vinham, e a brisa do mar batia em mim, eu comecei a glorificar a Deus, e a dizer, Deus, tudo isso aqui foi o Senhor quem criou. Quem aqui entende isso, diga amém. Eu vou aproveitar e eu vou contar para vocês. A vida toda eu quero trocar minha casa em uma chácara. Agora eu troquei. Agora eu sou chacrante. Agora eu tenho uma chácara. Agora eu tenho uma chácara. Eu sou chacrante agora. Irmãos, cheguei lá na chácara e comecei a olhar as árvores. O pé de coco, o pé de caju, uma palmeira, comecei a olhar os passarinhos voando, e eu comecei a dar glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo foi Deus quem criou. Quem é Deus para você? Ele é o Criador do céu e da terra, do céu e da terra, e de tudo aquilo que há no céu e na terra. Repete assim comigo, meu Deus é muito mais poderoso do que eu posso imaginar. Quem aqui entendeu isso, diga amém. Quando eu olho para um passarinho, para uma borboleta, eu fico olhando a perfeição das cores, uma flor tão bonita, eu olho para aquilo, irmãos, e eu imagino, Deus, foi tudo o Senhor quem criou isso daqui, porque o nosso Deus, irmãos, Ele mede a água do mar com a concha da sua mão, Ele mede o céu a palmos. Repete assim comigo, meu Deus é grandão. Quem aqui crê nisso, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Vira a página da sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 26. O que está escrito aí, irmãos? Olha o que está escrito: levantai ao alto os vossos olhos, quem criou todas as coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças, e da fortaleza do seu poder, e nenhuma delas faltará. Quando você sai da sua casa à noite e olha para o céu todo estrelado, e aonde você olha você vê estrela, todas elas foi Deus quem criou, e a Bíblia fala que Ele chama cada uma delas pelo nome, e que nenhuma delas falta por causa da grandeza do seu poder. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o seu Deus é grande,
O seu Deus é poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador dos rios, dos mares, das montanhas. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi Ele quem criou e quem formou. Agora, olha para você se é possível. Faz assim. Olha para você assim. Olha, faz assim. Foi Deus quem criou. Só porque a Bíblia fala que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Irmãos, daqui a poucos dias vai nascer os nenenzinhos da missionária Natália e do irmão José. Aí quando nós olharmos para o nenenzinho, você vai olhar para o nariz e vai falar assim, é do José. A orelha é da Natália. O olho é dos dois. Irmãos, eu não sei como que Deus é tão grande, não existem palavras para explicar Deus. Irmãos, como que pode de um homem e uma mulher ser gerada uma criança? Como a Bíblia diz, uma substância sem forma é lançada no ventre da mãe, e daqui a pouco começa a ganhar forma, gera um ossinho, gera outro, daqui a pouco os órgãos vão se formando, daqui a pouco tem uma orelha, daqui a pouco é um neném completo. Só porque na hora que o nenenzinho nasce, cresce, parece com o pai e a mãe. Irmãos, este é o Deus que nós servimos. Deus não é somente um empregado da igreja que fica assim, ó, Deus, eu quero que o Senhor me cura. Deus, eu quero que o Senhor me prospera. Não, irmãos, Ele é o Senhor de toda a terra. Foi Ele quem criou tudo. Foi Ele quem formou todas as coisas. Quem entende isso, diga glória a Deus. Quem aqui pode aplaudir este Deus? Fique de pé, fique de pé. Vamos aplaudir este Deus grande, este Deus poderoso, este Deus maravilhoso, aquele que criou todas as coisas pela força do seu poder. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Repete comigo, meu Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, foi Ele quem criou todas as coisas, inclusive eu, a sua imagem e a sua semelhança. Pode se assentar e abra comigo em Atos novamente. Aleluia. Atos capítulo 17. Eu fico meio perdido. Às vezes os irmãos olham para o Natan e falam assim, o Natan é a cara do pastor. Olha para o Daniel e fala, o Daniel é a cara da missionária. E eu falei, ei Deus, com quem parece quem? Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a grandeza do poder do Deus que nós servimos. Quem entendeu isso, diga amém. Atos 17, 24 está escrito, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, e Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Este Deus grande, este Deus poderoso que criou todas as coisas, irmãos, Ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Tem gente que acha, irmãos, que Deus habita dentro dessas quatro paredes aqui. Não, irmãos. Deus habita dentro de nós. Tem muita gente que acredita que Deus habita só aqui, dentro dessas quatro paredes. Não. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Sabe por que Ele se faz presente neste lugar? É por causa da igreja que se reúne neste lugar. Esse prédio sem a igreja, irmãos, é mais um prédio como qualquer outro. Este prédio sem a igreja é cimento, é tijolo, é telha. Porque este Deus grande e poderoso não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu não sei se isso alegra você. Este Deus que criou todas as coisas habita dentro de você, porque a Bíblia diz que nós somos morada do Deus Altíssimo, somos santuários de Deus, somos templos do Espírito de Deus. Este Deus tão grande, este Deus tão poderoso, habita dentro da igreja,
habita no seu coração, habita no meu coração. Amém? Qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? O seu Deus criou o céu, criou a terra, tudo que nele há, e Ele habita dentro de você. Eu quero te dar uma notícia nessa noite: Deus não está longe, Ele habita dentro da igreja. Nós somos a morada de Deus, nós somos o santuário de Deus, nós somos o templo do Espírito de Deus aqui na terra. Quem aqui entendeu isso, diga amém. Leia comigo o versículo 25, olha o que está escrito, irmãos: tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. Mais uma coisa que eu quero falar a respeito de Deus, repete assim comigo, irmãos: Deus não pode ser servido pela mão dos homens. Eu moro em uma rua, e na rua que eu moro tem uma loja que vendem artigos religiosos, e eu estou indo trabalhar, e na hora que eu estou indo trabalhar, eles estão pegando um Deus, carregando ele e colocando do lado de fora da loja, para as pessoas entenderem que ali vende artigos religiosos daquele Deus. E essa semana eu achei interessante, que eles fizeram um carrinho, e colocaram rodinha no carrinho, para não ficar difícil para carregar. Então eles pegam o carrinho, com rodinha, empurra, e coloca o Deus do lado de fora. Quando chega a tarde, eles pegam o carrinho com Deus, guarda dentro da loja. O Deus que nós servimos não pode ser visto. Você está vendo Deus aqui? Tem uma cruz com Ele pregado aqui? Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo, assentado à destra do Pai. Então Ele não pode ser servido por mão de nenhum homem na face da terra. Não pode ser carregado por ninguém, não pode ser movido por ninguém, porque Ele é um Deus vivo, está sentado, como está escrito na palavra do Senhor, num alto e sublime trono de glória, e Ele está à destra do Pai. Quem entende isso, diga amém. Só porque sabe o que diz aqui, irmãos? Que foi este Deus quem te deu a vida. Foi este Deus quem te deu a vida. E eu quero perguntar de novo: quem é Deus para você? Um empregado que você busca na hora que você precisa? Estou enfrentando uma luta. Deus tenha misericórdia de mim, Pai. Me ajuda, Pai. A luta passa, esquece de Deus, Deus não existe mais. Quem é Deus para você, meu querido? Um Deus que somente pode te socorrer nos dias difíceis da sua vida? Não. Ele habita dentro de você por meio do seu Espírito, e Ele quer se relacionar com você todos os dias da sua vida. Amém? Ele habita dentro de você, e Ele quer se relacionar com você todos os dias. Quem é Deus para você? Um Deus que você só chama por Ele na hora que você precisa de alguma coisa? Quem é que já viu uma criança em aperto? O que ela faz na hora do aperto? Pai! Se for a mãe que estiver perto, mãe! É assim que nós nos relacionamos com Deus? Na hora que a corda aperta, Deus, Jesus, Espírito Santo. Este é o relacionamento que você tem com este Deus tão grande. Deus que criou o céu, a terra,
o mar, a lua, as estrelas, o sol, que te criou, que te deu a vida. Este Deus grande e poderoso, irmãos, habita dentro de você, dentro de mim. Agora, como que é o meu relacionamento com Deus? Como que é? Deus está chamando a igreja para um relacionamento mais profundo com Ele nesta noite. O nosso Deus não é um Deus que somente está pronto para nos socorrer na hora que a gente precisa de um milagre, não. Ele é o Criador do céu e da terra. Aquele que mede os céus a palmos. Nós precisamos conhecer mais deste Deus. Quem aqui concorda, diga amém. Um Deus que ordena ao mar os seus limites. Eu não sei você, mas eu fico imaginando como que Deus é, irmãos. Aquela imensidão de água, vem uma onda, mas a onda para aqui. Sabe quem é que ordena ao mar os seus limites? É Deus. O seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso, e Ele está nos chamando para um relacionamento de intimidade com Ele, nesta noite, porque como o apóstolo Paulo disse, um Deus desconhecido, tem muita gente que ainda não conhece o Deus que serve. Ele está vivo, como o Daniel costuma sempre dizer aqui, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas Ele está assentado no trono, à destra do Pai. Irmãos, eu não consigo entender, medir os céus a palmo, medir a água do mar com a concha da sua mão, chamar cada uma das estrelas pelo nome e não se esquecer de nenhuma delas. Este é o Deus que você serve. Só porque muitas das vezes você se vê em situações, em problemas, que você fala assim, não, eu não vou dar conta de vencer. Você vai dar conta sim. O seu Deus criou todas as coisas. E você esqueceu como que Ele criou o mundo, e tudo que no mundo há, haja, haja, haja. Uma palavra de Deus pode mudar a história da sua vida. Talvez agora você comece a entender o que eu estou ministrando aqui hoje, há um Deus desconhecido. Este Deus grande e poderoso, Ele habita dentro de você. Você não está sozinho. O Senhor Jesus disse que a igreja não ficaria órfã. Ele habita em nós, Ele faz morada em nós. Ele quer ter comunhão com a sua igreja. Quem aqui já ouviu uma expressão de alguém que chega no local de trabalho de cara feia e não cumprimenta ninguém? Aí o colega de trabalho fala, você dormiu comigo hoje? Por favor, quem já ouviu aí? Hã? Marido e esposa não pode falar a mesma coisa porque dormiram junto, né? Alguém aqui tem uma esposa que acorda e não cumprimenta de manhã? Marido que não cumprimenta de manhã, tem aí? Tem? Pastor gosta de colocar os outros na saia justa, né? Mas eu só estou usando isso para dar um exemplo. Você serve a um Deus tão grande, tão poderoso, que habita dentro de você, e você fica semanas sem dizer nenhum bom dia, Espírito Santo. Ele habita dentro de você, meu querido. Você entendeu porque você está enfrentando tantas lutas e parece que... Quem aqui crê que o seu Deus criou o céu? Diga glória a Deus. Quem aqui crê que Ele criou a terra? Diga glória a Deus. Quem aqui crê que Ele criou o sol e as estrelas? Diga glória a Deus. Quem aqui crê que Ele habita dentro de você? Diga glória a Deus. Quem é Deus para você? Um Deus
que somente pode te socorrer no dia da angústia, e mesmo assim parece que não socorre no dia da angústia? Não, irmãos. Ele é um Deus todo-poderoso. Irmãos, eu aprendi, já falei isso por várias vezes aqui na igreja, eu aprendi a me relacionar com Deus no meu íntimo. Eu falo com Ele 24 horas por dia. Deus, isso aqui, Deus, e aquilo ali. Deus, como é que eu vou fazer? Deus, o que eu faço? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele habita dentro de mim. Ele é o meu Deus. Agora, irmãos, o que mais me chama a atenção está no versículo 28. Leia o versículo 28 comigo. Eu vou ler o versículo 27 também, está escrito: Deus fez isso para que o buscassem, e talvez procurando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Repete comigo: Deus não está longe, Ele habita dentro de mim. Quem crê, diga amém. Versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Essas três palavras aqui. Nele vivemos, movemos e existimos. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que eu quero dizer para você agora? Que se Deus falar que você não vai chegar na sua casa, você vai fechar os seus olhinhos e vai apagar. Assim, ó. Pum. Acorda! Não, morreu. Mas como? Morreu, gente. Você sabia disso? Sabe quem te deu a vida? Foi Deus. Sabe quem que te sustenta vivo? É Deus. Nele vivemos, existimos e nos movemos. Se Deus falar que as suas perninhas vai parar de funcionar agora, suas perninhas não funcionam mais não. Se Deus falar que os seus olhos vão parar de ver a luz do céu, você vai parar de enxergar. Porque foi Ele que nos deu a vida. Nele vivemos, movemos e existimos. Sabe por que você chegou aqui hoje? Porque Deus te deu saúde para estar aqui. Essas perninhas que vai para lá, que vem para cá, que te leva, que te traz, é Deus que está sustentando elas. Nele você vive, você se move e você existe. Irmãos, e eu quero agora trazer aqui para vocês um Deus que criou tudo, que te criou, que te deu a vida. Eu acho que nós deveríamos dar uma satisfação melhor da nossa vida para este Deus, não? Você não acha disso, não? Você não concorda comigo? Por favor, seja sincera, igreja. Eu quero refletir com vocês aqui hoje. Você não acha que você tinha que dar uma satisfação melhor da sua vida para este Deus, não? Nele você vive, nele você se move e nele você existe. Eu acho que foi o presbítero Alexandre que pregou aqui ontem, que tem muita gente que entrega a vida para Jesus, mas depois quer tomar o controle da vida. Não, eu entreguei, mas quem cuida sou eu. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Você não acha que você tem que prestar conta melhor da sua vida para o papai, não? Você acha que você pode continuar com o seu narizinho em pé? Vivendo do jeito que você quer, fazendo o que você quer, a hora que você quer? Entenda quem é o Deus que você serve nessa noite. Um altar, um Deus desconhecido.
Tem muita gente que ainda serve a Deus sem conhecer. Porque no dia que conhecer o Deus que serve, vai amar a Ele com todas as forças do coração, da alma e do entendimento. Tem muita gente que tem o carro que tem porque acha que trabalhou. Tem muita gente que tem a saúde que tem porque acha que se alimenta bem. Não. No Senhor nós existimos. No Senhor nós movemos. Abra sua mão assim, por favor. Abra sua mão. Repete assim comigo. A minha vida está nas mãos de Deus. Agora preste atenção. Graças a Deus que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Eu estou conversando com você aqui, tá, irmãos? Por favor. Se Deus fosse te tratar como você merece ser tratado, você estaria aqui hoje? Se Deus fosse te tratar da maneira que você se relaciona com Ele, o merecimento que você tem, você estaria aqui hoje? Irmãos, faz dias que o meu coração tem pensado nisso. Se foi Ele quem criou tudo, se foi Ele quem me deu a vida, e se é Ele quem me sustenta de pé, sabe como que eu tinha que viver todos os dias? Presta atenção. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é na casa do Senhor, meu prazer é viver na casa de... Só porque os filhos de Deus levanta, toma café da manhã, almoça, trabalha, café da tarde, janta, e não fala nem obrigado, Deus, te agradeço pela minha vida, Pai. Ah, querido, eu queria que você refletisse mais a respeito de quem é Deus. Queria que você refletisse mais a respeito de quem é Deus. Nós não merecemos viver a vida que vivemos, ter o que temos. Falei ontem com o presbítero Alexandro, ou na sexta-feira, se qualquer um reclamarmos da vida que temos, nós estamos pecando. Nós temos mais do que merecemos ter. E no dia que nós estreitarmos os nossos laços com o Pai, eu tenho certeza que nós iremos além, 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 além. No Senhor você existe, no Senhor você se move, e no Senhor você vive. Eu agradeço a Deus pela minha saúde. Quem é que agradece, por favor, diga amém. Irmãos, minha mãe já venceu um câncer. Meu cunhado está vencendo agora. Quando a minha mãe saiu do hospital, ela saiu com uma bolsa do lado aqui. Quem já viu pessoas que sofreram uma cirurgia de câncer e saiu com uma bolsa aqui? Por favor, levante sua mão. Minha mãe saiu com uma bolsa, e aqui ela evacuava, e aqui ela urinava. Ela não conseguia ir ao banheiro e fazer as suas necessidades fisiológicas como eu e você. Você acredita que quando eu vou ao banheiro e faço as minhas necessidades, eu agradeço a Deus por fazê-las? Que é isso, pastor? Verdade. É a minha saúde.
Sabia disso? Um altar a um Deus desconhecido. Como que você serve este Deus que te deu a vida? Como você serve esse Deus que tem te sustentado tão bonitão do jeito que você está, tão bonitona do jeito que você está? Como você serve este Deus? Ah, pastor, eu venho no culto dia de quarta e domingo. Só isso? Só isso? Nós deveríamos acordar todo dia pela manhã e falar: Deus, obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa. Obrigado pelo alimento que está na minha mesa. As mulheres que estão aqui hoje, por favor. Quem aqui gosta da ingratidão do marido? Levante a mão, por favor. Tem alguma mulher aqui que gosta da ingratidão do marido? A esposa lavou, passou, cozinhou, fez tudo. Aí o marido chega em casa e fala: mas isso aqui você não arrumou, não? Marido que está aqui hoje, trabalha o dia inteiro, chega em casa, a mulher fala: mas está faltando isso aqui dentro de casa. Ninguém gosta de ingratidão. Tem alguém aqui que gosta de ingratidão? Irmãos, quer ver eu ficar brabo? É eu perceber uma pessoa ingrata perto de mim. Isso me deixa nervoso. Isso me deixa triste. Por que que Deus precisa conviver com a nossa ingratidão? Por que que Deus precisa conviver com a nossa ingratidão? É, meu querido, é isso mesmo. Nele a gente existe, vive e move. Foi Ele quem criou tudo. Agora hoje, culto de ceia. Que bênção, né, irmãos? Vamos comer um pedacinho do pão, que simboliza o corpo. Vamos tomar um cálicezinho de vinho, que simboliza o sangue de Jesus. E está tudo certo? Não. Eu quero convidar a igreja a estreitar o seu relacionamento com o Pai, a reconhecer que você anda porque Deus te permite, que você fala porque Ele te permite, que você enxerga porque Ele te permite, a reconhecer que o céu, a terra, o mar e eu e você somos sustentados por este Deus poderoso. Eu quero convidar você a estreitar o seu relacionamento com Deus. Um Deus desconhecido. Quem é Deus para você? E quem vai ser Deus para você a partir de hoje? Amanhã, quando você acordar, qual vai ser a primeira atitude sua? Deus, obrigado por mais este dia. Na hora que você sentar na mesa para tomar o seu cafezinho da manhã, seu almoço, seu café da tarde, sua janta. Eu não aguento mais essa vida. É assim que você vive?
Repete comigo: no Senhor eu vivo, existo e me movo. É Ele que me sustenta. Por favor, igreja, quem aqui concorda que a partir de hoje nós precisamos nos relacionar com Deus de uma forma diferente? Por favor, levante sua mão. Nós precisamos. Quem aqui concorda que nós devemos uma satisfação maior daquilo que a gente faz ou deixa de fazer para Deus? Levante sua mão, por favor. Como vai ser a sua vida a partir de hoje com Deus, seu relacionamento com Deus? Espero que a partir de hoje o seu coração se encha de gratidão. Espero que a partir de hoje o seu coração reconheça o Deus que você serve. E que você sirva a Ele como Ele deve ser servido. Não de qualquer jeito. É bom, né, irmãos? Hoje tem ceia, que bênção. E os outros 30 dias? Amém. Fique sobre os seus pés. Ministério de louvor, obreiros.